Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vinda ao canal. Hoje conversaremos sobre o tema 1199, deliberados pelo STF na sistemática de repercussão geral. Vem comigo. O primeiro ponto que você precisa ter atenção é que o tema 1199 dirá respeito à improbidade administrativa, porque a gente sabe que a Lei 14.230 ela modificou bastante o conteúdo da Lei 8429. Então, como é que nós devemos compreender os novos comandos, ou seja, os comandos materializados pela Lei 14.230? Foi isso que o Supremo Tribunal Federal documentou no tema 1199. Vamos lá. Vamos ler a tese, tá certo? É uma tese um pouco extensa, a gente vai ler ponto por ponto dela, tá certo? Primeiro ponto é o item 1 da tese. São 3 itens. Vamos primeiro ao item 1. O que é que diz? É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo. Ou seja, o que é que está querendo dizer aqui? Que não tem mais ato de improbidade administrativa culposa, tá certo? Após o advento da 14.230, os atos de improbidade administrativa exigem o elemento subjetivo do dolo, da intenção. Dolo é sinônimo de intenção. Observe que quais são os atos de improbidade administrativa referidos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA? O 9º vai trazer os atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito. O 9º vai trazer as hipóteses de improbidade associadas a enriquecimento ilícito. O artigo 10 vai trazer os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Ou seja, o 10 vai se preocupar com a improbidade que ocasiona prejuízo ao erário. Já o artigo 11 vai trazer os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Ou seja, em todos esses casos, é necessária a comprovação do dolo. Tem que haver a presença do elemento subjetivo, tá certo? Tem que haver a comprovação da intenção, a intenção de causar prejuízo ao erário, a intenção de descumprir os preceitos da administração pública, tem que comprovar a intenção de se enriquecer ilicitamente. É o que diz aqui o item 1. Vamos ler agora com mais tranquilidade. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, responsabilidade da pessoa, né, para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo os artigos 9º, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo. Bem, vamos ver agora o que é que diz o item 2 da tese. 2. Vamos marcar aqui para facilitar a nossa leitura. Só um instantinho. Item 2. A norma benéfica da Lei 14.230, que acarretou a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, porque realmente tinha no texto da 8429, havia hipótese de improbidade administrativa culposa, ou seja, por imprudência, negligência ou imperícia. Essa situação foi revogada pela Lei 14.230, portanto, ela é mais benéfica, essa lei de 2021. Aí o que foi que o Supremo disse? A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Ou seja,
A norma mais benéfica, que é a 14.230, ela não retroage, ela não atinge os processos com trânsito em julgado. Ela vale até para os processos pendentes, mas não vale para os processos com trânsito em julgado. A gente sabe que para se formar a coisa julgada, precisa de um trânsito julgado. Então, para os processos que já transitaram em julgado, à época da publicação da 14.230, esses agentes não são beneficiados pela norma melhor, pela norma mais benéfica, digamos assim, que é a 14.230, tá certo? A gente vai já ver que o item 3 vai completar o 2, mas pense que a lei, em tese, ela tem efeitos prospectivos, efeitos para o futuro. Em regra, ela não retroage. Essa é a essência do item 2 desse tema. E o item 3, que vai ajudar a gente compreender melhor a operacionalidade dessa irretroatividade. O que é que diz o item 3? A nova lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Tempo, deixa eu explicar isso aqui. Eu já não disse para vocês hoje que na sistemática da 8429 nós tínhamos uma situação de ato de improbidade administrativa culposa. A gente não compreendeu hoje que a 14.230 revogou esse dispositivo que trazia a figura de um ato de improbidade administrativa culposa. O que é que o Supremo entende? Bem, a 14.230 ela é mais benéfica, verdadeiro, sim, é mais benéfica nesse sentido, né? De ter revogado, não tem mais a figura do ato de improbidade administrativa culposo. Agora, a 14.230, como é mais benéfica, ela vai retroagir para pegar os processos pendentes, ou seja, os processos que ainda não transitaram em julgado. É essa a ideia, tá certo? Então, vamos lá. A nova lei 14.230 se aplica aos atos de probidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, ou seja, na literalidade da 8429, porém sem condenação transitada em julgado. Ainda não teve não teve a formação da coisa julgada, já que não houve o trânsito, né? Então se aplica a norma mais benéfica, que é a 14.230. É isso que o Supremo está dizendo. Em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Porque a gente viu, né, que essa nova lei de improbidade administrativa, que é a 14.230, ela pressupõe análise do dolo. Não existe mais a improbidade culposa, só a dolosa. E ela vai retroagir para pegar os processos pendentes. É isso que diz o item 3. Bem, o julgado ainda vai ter o item 4. Vamos ver o que é que ele fala. Vai falar sobre prescrição, vamos dar uma olhada. O novo regime prescricional previsto na 14.230 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. E quando é que é de quando? A 14.230? Ela é de 25 de outubro de 2021. E foi publicada no Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2021. Então, a publicação da lei, da nova lei, é de 26 de outubro de 2021. Bem, então o que a gente pode compreender? Que o novo regime prescricional da 14.230 é irretroativo, isso é lógico, aplicando-se os novos marcos temporais a partir de 26 de outubro a partir do dia 26 de outubro de 2021. É isso que está dizendo o Supremo. Gente, esse assunto ele é muito provável de cair em prova, tanto objetiva
como prova dissertativa, como em prova oral, que verse sobre direito administrativo, desde que, naturalmente, o conteúdo programático contemple improbidade administrativa, que normalmente as provas de direito administrativo, elas contemplam essa matéria, né? Improbidade administrativa. Então, esse assunto, ele precisa ser bastante estudado. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo!